Bom, a gente vai ver então uma introdução ao magnetismo e aí a gente vai ver desde a origem dele até algumas curvas características. Então vamos começar. O magnetismo ele tem origem lá nos elétrons, né, que formam tanto os íons quanto os átomos. E esses elétrons eles têm um momento magnético associado a eles. Então é esse momento magnético que esse spin que determina o comportamento magnético do meu material mais tarde. Tá? Esse material, esse dipolo magnético que está relacionado com o spin, ele surge, né? Na verdade, os elétrons, eles se organizam 2 a 2, se a gente lembrar da distribuição de Linus Pauling lá da química. Então, os elétrons eles vão ocupar os níveis de energia 2 a 2, mas sempre de maneira que em um mesmo nível de energia eu tenha elétrons de spins diferentes nesse nível de energia. Então, se eu tenho um elemento, por exemplo, que tem uma camada D completamente preenchida, então esse elemento vai apresentar um comportamento, um momento magnético igual a zero. Enquanto que um que tenha uma camada incompleta vai apresentar um momento magnético diferente de zero. Então, esses subníveis que não são completamente ocupados é que dão origem a esse comportamento magnético não nulo. Bom, esse comportamento magnético fica bem visível no que a gente chama de domínios magnéticos, né? Esses domínios magnéticos são espaços dentro do meu material que se organizam em orientações diferentes, aleatórias dentro do meu material, dependendo do magnetismo que esse material apresenta. Tá? Esses domínios magnéticos eles têm alguns contornos que são identificáveis e é bem similar a um grão de material. E eles são bem pequenininhos, tá? Medem em torno lá de 0,05 milímetros. Esses domínios, né, eles podem, se o material não apresenta nenhuma característica magnética, eles estão completamente desorganizados. Então, um corpo desmagnetizado ele não apresenta uma orientação predominante desses domínios magnéticos. E esse corpo, se eu pego esse corpo e submeto a um magnetismo, ele pode agir de maneiras diferentes. Bom, ele pode se alinhar de acordo com o campo magnético externo, ou pode se alinhar de maneira contrária ao campo magnético externo. Essas características aqui a gente vai estudar mais tarde, quando a gente estiver vendo materiais magnéticos de maneira um pouco mais detalhada do que isso. Basicamente, esses domínios magnéticos, eles interagem de duas maneiras. Então, eles podem interagir de maneira a atrair um domínio ou outro, ou de repelir os domínios. Ele vai atrair se eu tiver polos com nomes diferentes próximos. Então, um polo sul vai atrair um polo norte vai atrair um polo sul, enquanto que se esses polos tiverem o mesmo nome, eles vão gerar uma repulsão. Então, o norte vai repelir o norte e o sul vai repelir o sul. Então, esse mecanismo de orientação magnética é que permite, por exemplo, que a bússola funcione de maneira adequada. A bússola nada mais é que um ímã que se orienta, que
se move, se desloca, que as agulhas ali se orientam no sentido do magnetismo da Terra. Então aqui está só para reforçar de uma maneira mais nítida, né? Eu tenho uma repulsão se eu tenho polos de nomes iguais e tenho uma atração se eu tenho polos de nomes diferentes. Bom, agora vem uma definição e agora tem que prestar muita atenção porque essa definição é um pouco confusa em alguns casos, é fácil de confundir. O próprio nome facilita essa confusão. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é o que é o campo magnético. Então, o que é o campo magnético? O campo magnético é toda aquela região no espaço que quando um ímã ou um corpo percorrido por corrente se aproxima dessa região do espaço, ele vai perceber a ação de uma força. Essa força depende da orientação dos polos, né? E da orientação do próprio campo magnético que deu origem à interação. Então, esse campo magnético é essa região no espaço aqui, onde, se um corpo se aproxima dessa região, ele vai perceber essa força de origem magnética. Bom, aqui tem o exemplo da Terra, como o ímã, por exemplo, que eu já comentei. Então, aqui a gente tem um magnetismo que é natural. Aqui a gente tem o exemplo de uma espira, assim, uma espira percorrida por corrente, onde o campo magnético está no entorno dessa espira. E aqui a gente tem uma região percorrida por corrente elétrica. A outra grandeza é o que a gente chama de vetor indução magnética. Ele é diferente do campo magnético, mas está intimamente relacionado. Então esse vetor tem que tomar cuidado, porque muita gente chama ele de vetor campo magnético. Ele está relacionado com o campo magnético numa dada região e o material dessa dada região. Então, ele é, na verdade, a resposta de uma dada região ou de um dado material a um campo elétrico, a um campo magnético, desculpa. A gente vai caracterizar tanto um quanto o outro por essas linhas de indução, ou linhas de força, e ela tem algumas características importantes aqui. Essa linha de indução, ela vai sempre no lado externo do ímã, do polo norte para o polo sul. Dentro do ímã, ela vai do sul para o norte. Essa linha magnética, ela tem um formato circular, ou seja, ela entra de um lado e permanece do outro, ou seja, ela é contínua, não tem interrupção nessa linha. E essas linhas jamais se superpõem. Bom, além disso, eu ainda posso inferir o meu campo magnético pela quantidade de linhas de indução. Quanto mais linhas de indução, maior o campo. Quanto menos linhas de indução, menor o campo. O vetor de indução magnética está relacionado com o campo magnético através dessa relação aqui. Essa relação aqui, então, o vetor de indução magnética é igual a μ, que é a permeabilidade do meio, vezes o campo magnético. Então, a intensidade do vetor é dado em Tesla, a intensidade do campo magnético é dado em ampere espira por metro quadrado, e a permeabilidade é Tesla vezes metro vezes ampere vezes espira. Está aqui. Bom, então o que eu estava dizendo que o vetor de indução magnética ele vai ser a resposta do meio
quando ele é submetido a um campo magnético externo. Bom, essa permeabilidade, que a gente chama de permeabilidade absoluta, né, que nada mais é do que o grau de magnetização de um material quando submetido a um campo magnético. Ou eu posso traduzir isso como a facilidade de conduzir fluxo magnético. Ele é a razão entre o vetor de indução magnética e o campo magnético. Então, imagina aqui, se eu tenho uma curva de campo magnético aplicado e campo magnético induzido, ou vetor de indução magnética aqui, à medida que eu aumento o meu campo magnético aplicado, eu tenho um aumento do meu campo induzido até um certo ponto, depois ele sobe quase verticalmente e finalmente alcança um platô. Se eu volto a reduzir esse campo elétrico aplicado, esse campo magnético, desculpa, ele não vai seguir a mesma trajetória. Vai seguir uma trajetória que é diferente. Então, essa trajetória diferente aqui é o que a gente chama de histerese e a gente vai ver daqui a pouquinho. A curva de magnetização de um corpo, ou seja, à medida que eu aplico um campo magnético, o meu campo de indução magnética vai aumentar. Ele pode aumentar basicamente de duas maneiras. Se ele tiver uma alta permeabilidade, ou seja, se aquele μ for muito alto, ele vai ter uma inclinação de curva muito alta. Se aquele permeabilidade lá for pequena, for baixa, ele vai ter uma inclinação que é menor, ou seja, ele vai alcançar o campo de indução magnética de maneira mais lenta. Bom, olhando para essa curva aqui, para a curva de indução magnética por campo magnético, a gente tem algumas características que a gente pode discriminar aqui. Então, esse primeiro trecho aqui, a gente chama de trecho de crescimento reversível. Significa que, se eu aumento o campo magnético nessa direção, o meu campo de indução magnética vai subir nessa direção. Até esse ponto aqui, se eu voltar ao campo magnético aplicado, o meu campo de indução magnética vai voltar sobre a mesma curva. A partir desse ponto aqui, a gente tem o ponto de crescimento irreversível. O que isso significa? Significa que, se eu passar desse ponto, à medida que eu reduzir o vetor campo magnético, eu vou reduzir o vetor indução magnética, mas ele não vai passar por essa curva que está aqui. Ele vai fazer uma outra curva aqui, que é o que a gente chama, que é o que eu comentei antes, de histerese. Bom, a partir desse ponto aqui é o que a gente chama de rotação, onde a minha curva muda a inclinação dela. E finalmente eu tenho a região de saturação, que é o maior campo que eu consigo induzir nesse meu material, independente do aumento do campo magnético. A histerese, como eu disse, é essa deformação na curva quando eu altero o meu campo magnético aplicado. Então vamos seguir a linha aqui, ó, começando do zero aqui. Se eu pego o material e aumento o campo magnético aplicado sobre ele, ele vai produzir um campo induzido que vai crescer segundo essa linha aqui. Quando eu alcanço o platô aqui em cima, ou o estágio de saturação, já não faz mais sentido eu aumentar o campo magnético. Então, se eu começo a reduzir agora esse campo magnético, esse meu campo, induzido, vai diminuir, mas não vai seguir a mesma curva. Então, observem que para cada vez que eu fizer isso, ele vai passar por uma curva que é diferente da anterior. É isso que a gente chama de histerese. A gente observar aqui, esse comportamento
não vai fazer com que o meu corpo dificilmente retorne à condição de magnetização original dele. Então ele vai aumentar e diminuir, mas sem voltar na condição de magnetização dele. A largura dessa curva de esterese me traz informação sobre o meu material. Esse meu material pode ser duro ou macio com relação ao magnetismo.